meu Senhor. Te louvarei, ó Senhor, com todo o meu coração. Contarei a todos as tuas maravilhas. Me alegrarei em teu amor e exaltarei só a ti, ao teu nome, ó Altíssimo, cantarei louvor. Me prostro, me rendo diante do teu trono. Eu me prostro, me entrego em tua presença, Senhor. Meu Senhor. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, Pai seja convosco. Vamos meditar nesta noite na palavra do nosso Deus. Nós estamos no culto da família, hoje, nesta noite, no calendário civil, na noite de domingo, onde nós reunimos nossas famílias para estar diante do altar do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos em um tema: minha família no altar de Deus. É o tema desta mensagem de hoje. Minha família no altar de Deus. Eu quero usar com os irmãos o texto de Gênesis, capítulo 35, primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo de número 35. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, o livro da criação, capítulo 35. Vou ler a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo de número 7. Que diz assim: Então disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e trocai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus caiu sobre todas as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã,
isto é, Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Ele ficou ali no altar e chamou aquele lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia de seu irmão. Curve sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, teu Filho amado, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, para ouvir a tua santa e maravilhosa palavra, que essa palavra ela possa, Senhor, descer aos nossos corações e que nós possamos aprender, Senhor, lições importantes, Senhor, e que possamos colocar a nossa família diante do teu altar, Senhor. Nossa família como herança tua, nossos filhos como tua herança, Senhor, que venhamos apresentar a ti para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, assim te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, antes de nós entrarmos nos detalhes desta reflexão, é necessário nós contextualizarmos a história, ou seja, colocar os irmãos dentro do que está acontecendo com a família de Jacó. O ano aqui é aproximadamente o ano 1732 a.C. Jacó está habitando com sua família nas terras próximas de Siquém. E diz da história que a filha de Jacó, chamada Diná, ela um dia resolveu sair para conhecer as cidades, as mulheres da cidade. Ela então começou a caminhar por aquela cidade e naquela época uma jovem virgem sair sozinha, não acompanhada, era um perigo muito grande. A história nos diz que o príncipe daquela cidade, Siquém, ele se apaixonou por Diná. Ele então sequestrou aquela jovem e levou para sua casa e abusou sexualmente daquela moça. Mas ele quis assumir um compromisso com ela. Então ele chamou seu pai para que pudessem, seu pai chamado Amor, ele foi até Jacó pedir Diná, porque seu filho, o príncipe, queria que casasse com aquela jovem. E os filhos de Jacó, então, eles fizeram uma proposta, que eles dariam sim permissão para que Diná casasse com o príncipe Siquém, desde que todos os homens da cidade fossem circuncidados, para poder então fazer parte da linhagem. O acordo foi aceito pelo pai de Siquém e também por Siquém. Então ele, como príncipe da cidade, ele conseguiu que todos os homens da cidade fossem circuncidados, para então que ele pudesse casar-se com Diná. Mas, irmãos, a história ela teve um desfecho muito trágico, porque a história nos mostra que após os homens haverem se circuncidado, 3 dias depois, os filhos de Jacó, eles agiram com a fé. Simeão e Levi, eles então invadiram a cidade de Siquém, mataram Siquém, mataram seu pai, mataram todos os homens da cidade e trouxeram as mulheres e saquearam a cidade e fizeram uma grande matança na cidade. E agora, irmãos, vejam só que a família de Jacó agora está em um perigo muito grande, porque acabaram despertando o furor das cidades cananeias. Então, o texto ele vai nos dizer, meus amados, que Jacó ele não aprovou a atitude dos seus filhos, pelo contrário, ele reprovou a atitude de Simeão e Levi. Mas a desgraça já estava feita. Muitas das vezes, irmãos, nossas famílias elas entram em perigo por conta de situações que nós, pais, não permitimos. Mas às vezes nossos filhos acabam tomando decisões erradas e trazendo problema para o nosso lar, trazendo problema para a nossa família. Isso é um perigo muito grande das famílias nos dias atuais. Então, algumas lições nós podemos
aprender desta situação que aconteceu algumas lições, reflexões teológicas acerca do que aconteceu com Diná. Qual a primeira lição? O perigo da conformidade com o mundo, irmãos. A tragédia começou quando Diná se afastou da proteção da família para se envolver com a cultura pagã. E preste atenção no que estou dizendo a vocês. Crianças, pais, filhos, isso é muito perigoso quando nossos filhos eles começam a se envolver com as coisas pagãs, com o mundo lá fora. Porque se Diná não houvesse saído do seu lar para ir até Siquém, para caminhar por ali, talvez ela não teria acontecido essa tragédia no seio da sua família. Mas uma outra lição que nós aprendemos é a condenação da justiça com as próprias mãos. Embora o estupro fosse um crime hediondo, os comentários bíblicos enfatizam que a resposta dos irmãos de Diná não foi guiada pela justiça divina, mas por um ódio vingativo, traição e violência desproporcional. Os irmãos de Diná eles agiram de uma forma covarde para com aqueles homens, trazendo problemas. Como diz o provérbio, que um abismo chamou outro abismo, um problema gerou outro problema. O primeiro problema foi o estupro de Diná. E aí os irmãos de Diná vão e matam os homens daquela cidade. E agora surge um outro problema, porque a família de Jacó agora está em perigo. A família de Jacó agora está em perigo. Jacó agora não sabe o que fazer. Como é que ele ia sair daquela cidade sem uma direção? Como é que ele iria agora sobreviver diante daquela situação que estavam vivendo? E outra lição, irmãos, que nós aprendemos nesse contexto são as consequências duradouras. Essa atitude de Simeão e Levi marcou o nome da família de Israel e gerou um trauma duradouro, sendo inclusive lembrado anos depois, no livro de Gênesis, capítulo 49, versículos 5 a 7, onde Jacó profetiza sobre o futuro das suas tribos, e ele diz que ele não aprovou as atitudes de Simeão e de Levi. Mas aí, meus amados, nesse contexto, então, aqui, o versículo 1 diz que então Deus disse a Jacó. De repente, Deus agora se apresenta a Jacó. Jacó estava numa angústia muito grande. Jacó estava agora sem saída, sem saber o que fazer. Então, diz o texto que Deus então se apresentou a Jacó e disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós vamos abordar este tema com os irmãos, que é um tema muito importante para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais na palavra do Senhor, nosso Deus. Então, o tema desta mensagem, que eu disse, irmãos, minha família no altar de Deus. Qual é o objetivo, então, desta mensagem nesta noite, meus amados? É mostrar que uma família no altar é uma família centrada na palavra de Deus, guiada por propósitos, fortalecida pela oração e sustentada pela unidade e pelo perdão. Isso é o nosso propósito da mensagem desta noite. Quando Deus chama Jacó de volta a Betel, Ele está chamando também sua família. Quando Deus diz Jacó, levanta-te e sobe a Betel, Jacó entendeu que também ele deveria levar sua família. Quando Deus nos chama para fazer parte do seu povo, irmão, Deus não quer chamar somente o pai ou a mãe. Deus quer que toda a nossa família também esteja no altar. Jacó entendeu isso, então ele entende o chamado de Deus. Jacó havia se distanciado com as conquistas e esquecido do altar, o lugar da adoração e do encontro com Deus. Jacó estava agora distante. E quando uma família ela está distante de Deus, ela começa a entrar por caminhos errados. Quando a família ela não coloca Deus como prioridade, ela acaba entrando por caminhos errados. Nós falamos em uma mensagem passada aqui no culto da família que o Senhor é o fundamento da nossa família.
O Salmo diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não for o guarda da cidade, em vão vigiar os sentinelas. Então, por mais que nós, como pais, tenhamos a preocupação de resguardar nossa família de todo perigo, mas se a nossa família não tiver no altar de Deus, ela corre um perigo muito grande. Mas Deus, em sua graça, chamou Jacó para restaurar o que havia perdido. E Deus continua chamando famílias hoje para o mesmo propósito: voltar ao altar, voltar à presença, voltar à comunhão com Deus. Como é que estão os nossos lares? Como é que está a comunhão da nossa família? Nós temos colocado a nossa família diante do altar do Senhor, através da oração, através dos louvores, através da meditação da palavra de Deus, porque muitas das vezes, irmãos, nossas famílias, nossos filhos e até mesmo nós como pais estamos distraídos no nosso lar. Enquanto que na verdade o nosso lar deveria ser um lugar de adoração, um lugar onde as bênçãos de Deus ela pudesse habitar constantemente. Toda a família que se coloca no altar experimenta restauração, paz e bênção. E hoje nessa pregação eu quero abordar com os irmãos 4 verdades sobre como é uma família que vive diante do altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira verdade de uma família que vive diante do altar de Deus é uma família firmada na palavra de Deus. Esta família tem que estar firmada na palavra de Deus. O Salmo 119, o versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Qual é o guia do nosso lar, irmãos? O que é que guia nosso lar? É a palavra de Deus. No nosso lar reina a paz, reina o louvor, a parte espiritual que Deus exige de cada de nós. A palavra de Deus ela é o fundamento da casa espiritual. Famílias que edificam sua vida sobre a Bíblia permanecem firmes, mesmo quando o vento sopra contra ela. Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículo 24: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Quando a palavra guia o lar, há direção e sabedoria. Veja só que quando a palavra ela guia o nosso lar, sempre haverá uma palavra de sabedoria. A palavra ela muda decisões, ela ensina o caminho do amor e protege nossa família contra o engano. Por isso a palavra de Deus ela tem que estar no centro da nossa família. Famílias firmadas na palavra ensinam seus filhos a temer ao Senhor. E eu pergunto a você que é pai, você que é mãe, como é que você tem direcionado o seu lar? Veja o que diz no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma família no altar lê, crê e vive a palavra de Deus todos os dias. Então incentive seus filhos à leitura da palavra de Deus. Incentive seus filhos a orar, a buscar. Não deixe seus filhos somente intertidos com as coisas seculares, com jogos, com vídeos, mas sempre oriente seus filhos a buscar a presença de Deus, a ler, a meditar, porque disso é de ter o nosso progresso espiritual. Paulo disse a Timóteo, persiste em ler até que eu volte, para que o teu progresso ele seja contínuo. Então nossos filhos, a nossa família, eles vão ter um crescimento espiritual quando nós colocarmos no coração deles a necessidade de ler, crer e viver a palavra de Deus todos os dias e fazer como o salmista, dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí sim, esta família ela vai estar firmada na palavra de Deus. A segunda verdade de uma família no altar é uma família com propósito. Josué capítulo 24, versículo 15, ele disse assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a nossa família, nós temos que profetizar.
Nós temos que abençoar nossa família, abençoar nossos filhos e dizer: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Irmão, não é só você, não. Eu vou para o culto, não vou levar meus filhos. Eu vou para a escola sabática, vou deixar meu filho em casa. Eu vou para a oração, não vou levar meu filho, não. Coloque a tua família no altar de Deus. Se você vai orar, convida teus filhos. Se você vai ler, convida teus filhos. Você vai para o culto, leva teus filhos. Coloque teus filhos e diga, como disse Josué: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, famílias com propósitos sabem por que existem. O propósito do lar cristão não é apenas viver em harmonia, mas servir a Deus juntos, orar juntos. O lar precisa ser um campo de missão, não apenas de moradia. Cada pai e cada mãe deve ver a própria casa como um ministério, um lugar de luz no meio da escuridão, irmãos. O nosso lar deve ser uma extensão da igreja. Se nossos filhos, eles aqui na casa de oração, eles cantam, eles lêem a palavra, lá em casa também devem fazer isso. O nosso lar deve ser uma extensão da igreja, porque o propósito de uma família no altar é glorificar Deus em tudo. Escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, amados. Olha só, uma família que vive com propósito, tudo que faz é para a glória de Deus. Se eu for dar um banquete na minha casa, é para a glória de Deus. Se eu for vestir meus filhos, minha filha, é para a glória de Deus. Se eu for colocar uma música, é para a glória de Deus. Se eu for falar algo, é para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uma família com propósito, tem valores firmes. Ela não se molda ao mundo, mas influencia o mundo com fé, caráter e amor. Famílias com propósitos são usadas por Deus para abençoar outras famílias, para abençoar gerações. Nossas famílias não possam ser um agente disseminador da palavra de Deus, que através da nossa família, que através do nosso lar, que através da nossa fala, do nosso modo de nos vestir, do modo como o casal se comporta, que as pessoas possam ver em nós a luz de Cristo brilhando em nossas vidas. A terceira verdade de uma família no altar é uma família que ora. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem cessar. A oração é o coração de uma família espiritual. Ela une, consola, renova forças, abre portas que o homem não pode abrir. Famílias que oram juntas permanecem firmes nas tempestades, irmãos. O inimigo ele se levanta contra a nossa família. Mas quantas vezes somente o pai ou a mãe estão lutando? Às vezes o pai tem um propósito para a família, mas o filho tem outra. Eu me lembro muito, irmãos, da preocupação do patriarca Jó. A Bíblia diz que Jó continuamente fazia sacrifício pelos seus filhos, porque dizia a ele: quem sabe não blasfemaram contra Deus, quem sabe não pecaram contra Deus. Veja a preocupação do patriarca Jó. E enquanto Jó estava orando, estava servindo a Deus, seus filhos estavam fazendo o quê? Estavam fazendo banquete na casa dos irmãos, estavam festejando, porque muitas das vezes nossos filhos, eles não querem nada com Deus, irmãos. Mas nós precisamos colocar nossa família em oração, colocar nossos filhos para orar, incentivá-los a buscar a Deus. Não deixe seus filhos crescer aí, a Deus dará, mas que você possa pôr regras e dizer: olha, a Bíblia diz que tem tempo para tudo. É claro que a criança tem que brincar, a criança tem que estudar, mas a criança tem que também sentar-se para ouvir a palavra de Deus. Lá na lei diz, no capítulo 6 de Deuteronômio, que dessas coisas falarás a teus filhos, andando assentado pelo caminho em todo lugar. Devemos ensinar nossos filhos para que eles possam obedecer a palavra do Senhor nosso Deus. Pedro estava preso, mas a igreja orava e o anjo o libertou. Assim também o lar que ora vê Deus agir em meio às lutas. Esta referência está em Atos, capítulo 12, versículos 5 a 7, quando nosso irmão Pedro estava preso, mas a igreja de joelho estava orando, irmãos. Se nós colocarmos a nossa família para orar, certamente nossa família vai ser uma família
muito vitoriosa. A oração familiar deve ser diária e sincera. Ela não precisa ser longa, não precisa ser aquela oração extensa, mas precisa ser verdadeira. Um tempo em que pais e filhos falam com Deus e ouvem a sua voz. E aqui nós temos o culto doméstico, irmãos. É um propósito muito especial para que Deus lhe possa trabalhar em nossas famílias. A oração restaura o altar do lar. Quando a oração é prioridade, a presença de Deus habita em casa. Famílias que se reúnem para orar mantêm o altar aceso e a fé vive. Louvamos a Deus porque, graças a Deus, que os irmãos sempre estão orando, né? Esse projeto na Igreja Meu Lar, que nós temos aqui em Águas Vivas, sempre os irmãos estão orando. Quando não podem vir à casa de oração, se reúnem em sua casa, oram juntos. Isso é muito bonito quando a gente vê os irmãos juntamente com seus filhos orando, né? E manda o vídeo, estamos aqui orando. Isso é gratificante perante Deus, irmãos. Você está colocando o teu filho e a tua família no altar do Senhor. E a quarta verdade da família no altar é uma família unida. Quando a família era unida, como dizia, tem um ditado que diz, né? Que o povo unido jamais será vencido. Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine os vossos corações. Irmãos. Olha só como deve ser o nosso lar, uma família unida, irmãos. Mas aquela família que vive em constante briga, muitas das vezes, o marido toma de mal com a esposa toma de mal com o marido, o filho não fala com o pai não fala com o filho, nora não se fala com os sogros, enfim, irmãos, é um lar desunido. Ali Deus não vai ordenar a bênção. Deus quer que a nossa família seja um lugar de bênção, o altar é um lugar de perdão, de reconciliação. Antes de apresentar a oferta a Deus, nós devemos nos reconciliar. Mateus capítulo 5, versículo 24, Jesus diz, né? Quando vier trazer a tua oferta no altar, e te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, vai, reconcilia-te com ele e vem trazer a tua oferta. Primeiro tem que haver reconciliação. Como é que Deus vai aceitar o teu culto? Como é que Deus vai aceitar a tua oferta? Como é que Deus vai aceitar a tua adoração? Se você não fala com o marido, se você vive xingando a esposa, vive xingando os filhos, não tem paz, não tem perdão. Tem que haver o perdão, porque a família unida, ela tem o poder para se apresentar perante o Senhor nosso Deus. O lar precisa ser um ambiente de perdão mútuo, onde as feridas são tratadas com graça, irmãos. A unidade é prova da presença de Deus. O Salmo 133, versículo 3 diz que onde há união, ali o Senhor tem a bênção e a vida para sempre. Diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Oh, crianças, não briguem com seus irmãos. Vivem em paz com os outros, né? Para que Deus lhe possa habitar. Não lance palavras de maldição contra os seus irmãos, nem pais contra filhos, nem filhos contra pai, nem marido, ninguém, né? Nem esposa contra marido, mas que possamos usar palavras confortadoras, que possamos dar o perdão, para que a nossa família ela possa ser uma família unida, porque o inimigo tenta dividir a família para enfraquecer, mas quando há amor e paz, não há brechas para o adversário. Mas a unidade é mantida pela humildade e pela comunicação, pois pais que ouvem, filhos que respeitam, cônjuges que se perdoam, tudo isso é altar erguido ao Senhor nosso Deus. Uma família no altar é marcada pelo amor, pela paz, pela harmonia, que vive o Espírito de Deus. Então, a conclusão dessa pregação, irmão, Deus chamou Jacó para restaurar o altar. E quando ele obedeceu, a bênção voltou para o seu lar. Hoje Deus está chamando nossas famílias também. Então, você como pai, você como mãe, levante-se e suba a Betel no lugar de adoração. Construa um altar ao Senhor nosso Deus, para que Ele possa receber, então,
a nossa adoração. Talvez o altar da sua casa seja quebrado, o tempo de oração esquecido, o amor esfriado, mas o Deus que restaurou Jacó quer restaurar sua família também. Provérbios capítulo 12, versículo 7, diz que os ímpios, eles serão destruídos, mas a casa dos justos, ela será edificada, irmãos. Então vamos tirar a impiedade do nosso lar, vamos fazer como Jacó, reunir nossa família e pedir para que tudo que há de mal seja jogado fora, para que a restauração ela possa entrar no nosso lar. Famílias do altar são famílias abençoadas, firmadas na palavra de Deus, guiadas por propósitos, fortalecidas pela oração, unidas em amor. Levante-se hoje o altar da sua casa, coloque sua família nas mãos de Deus e diga como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quantos que querem colocar hoje este propósito na mão do Senhor? Dizer: Senhor, a partir de hoje eu coloco minha família no altar do Senhor. Eu coloco meus filhos diante do teu altar, para que a nossa família seja uma família abençoada e fortalecida pela graça de Deus. Então, vamos ficar de pé, meus amados, vamos orar e vamos colocar a nossa família. Vamos fazer um propósito com o Senhor, um propósito de oração, um propósito de comunhão, um propósito de harmonia dentro do nosso lar, para que o nosso lar seja um lugar de bênção, um lugar de harmonia. Vamos orar então e falar com o Senhor nosso Deus. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, Senhor, pelo ensinamento que o Senhor passa a cada um de nós. Colocamos nossas famílias, Senhor, diante do teu altar, Senhor, nossa necessidade, nossas preocupações, Senhor, nossos filhos, Pai querido, que nossos filhos, Pai, sejam bênçãos em tuas mãos, Senhor, que o nosso lar seja um lugar de aconchego, seja um lugar, Senhor, onde teu Espírito, Pai, tenha prazer em habitar. Deus de misericórdia, que o Senhor repreenda todo o mal, Senhor, que possa vir sobre nossa família, Senhor, e a família dessa pessoa que nos assistiu, que nos ouviu, Senhor, através dessa live, que se ela está fazendo esse propósito, Pai bendito, de colocar sua família diante do teu altar, que ela venha ser abençoada por ti, Senhor. Se ela creu nessa palavra, se ela entendeu que esta mensagem, Senhor, ela deve pôr em prática, que a sua família, ela seja abençoada, Senhor. Deus amado, e assim, que a todos aqueles que creem nessa palavra, recebam vitória, recebam restauração, recebam harmonia e a paz nos seus lares, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, os irmãos que nos assistiram, muito obrigado por nos acompanhar. E se você achou interessante esta mensagem, quiser compartilhar para mais famílias, que Deus te abençoe. Se você crê também, você pode colocar no comentário amém, que nós continuaremos orando por você. Mas antes vamos dar a bênção, né? E já liberar os irmãos, você receba a bênção aí, você que tem em casa, pode colocar a tua mão em forma de receber, que nós daqui abençoaremos em nome do Senhor Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Assim O seja. Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Então, Pai, esteja contigo, Pai seja convosco, e te abençoe a todos em nome de Jesus.